Salve, salve galera! Mais um Sextou com Terapia, mais uma sexta-feira, meio-dia, e nós estamos aqui avançando. Alex Ximenes aqui, eu ajudo pessoas, tenho um método leve, um método prático para ajudar você a vencer transtornos ansiosos, trabalhar os seus traumas, suas emoções. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre dependência emocional, o teu prejuízo na tua saúde mental, nos seus excessos. Eu estou aqui com um grande amigo, sou terapeuta também. Estou aqui com o Vinícius Lopes, meu amigo, por favor, mais uma vez, né, no Sextou com Terapia, meio-dia aí com a gente. Se apresente, porque tem muita gente chegando nova aqui no canal. Então, fala um pouquinho sobre você, só para o pessoal entender aí e te conhecer mais. Primeiro, quero te agradecer mais uma vez, né, estando aqui nesse canal. Para mim é um prazer poder estar aqui contribuindo de alguma forma. A gente está explorando esses temas, né, de uma forma assim descontraída também, conversando. E para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Lopes, sou terapeuta, trabalho com práticas meditativas também, facilito vivências em grupos, retiros e atendimentos individuais também. Então, espero poder aqui contribuir de alguma forma. Temos essa conexão aí, né? Trabalho também com atendimentos individuais, com imersão também em grupo. Tem um treinamento terça-feira e o Vinícius é um grande parceiro de jornada. A família já veio, né? A família trabalha com desenvolvimento humano há muito tempo. E hoje eu vou começar ao contrário. A gente vai falar primeiramente, agradecer a nossa patrocinadora. A Luna vai ganhar mais uma vez um presente aí da loja Balitas. Boa, barata e Balitas, sensacional patrocínio de roupa, moda infantil, moda para criança, adolescente, uma grande parceira desde o começo do programa Sextou com Terapia. Muito obrigado a toda essa equipe fantástica. A Luna vai adorar, né? Com certeza, hein, Vinícius? Eu ganhei a última vez e realmente ficou muito bonito, né? Então quero agradecer a Balitas. Realmente ficou muito bonito. A minha mãe gostou, a mãe dela gostou, né? Ficou bem bonito. E esse programa, né, Vinícius, tem uma missão de desmistificar a terapia, de ajudar as pessoas a entenderem, às vezes, as suas mazelas, como avançar. E você que deseja ser parceiro desse podcast que cresce a todo dia, o podcast Sextou com Terapia, você pode entrar em contato, deixar sua mensagem aqui abaixo, falar conosco. No final a gente vai deixar nossos contatos. Então faça contato e faça parte dessa grande família que é a família Sextou com Terapia. Mas Vinícius, sem mais delongas, vamos falar sobre dependência emocional. Será que a gente é dependente? Será que nós nascemos dependentes? É um tema muito bacana, que está em voga, sempre está em voga. As pessoas pedem muito esse tema, principalmente nas caixinhas de mensagem. E é claro, né? Primeiro a gente precisa entender o que é essa dependência emocional, né? Você pode começar falando, seu convidado, a gente vai bater um papo aqui legal, como sempre. Então, acho que é importante clarear, né, primeiro, né, o que é essa dependência emocional. E eu, assim, carrego um conceito. É lógico que em outros lugares a gente pode encontrar outros conceitos, mas a dependência emocional, no meu ver, é quando a pessoa, ela começa a depender de uma outra pessoa para ela estar bem emocionalmente. É quando ela começa a terceirizar a responsabilidade dela cuidar de suas emoções. E aí ela cria esse vínculo com uma outra pessoa, né? Não, fantástico. E como a gente sempre fala, né? Profundo, mas de uma maneira que todo mundo possa entender. E é interessante você entender, e nós entendemos, né, a gente clarear que nós nascemos dependentes emocionais. Nós somos mamíferos. E como mamíferos que somos, por exemplo, quando nasce um potro, ele já nasce correndo, andando. O neném não, nós não. Uma criança ela já nasce dependente. Para comer, para se alimentar, para se amamentar. Ela já nasce com esse apego. E é claro que ao crescimento, ao desenvolvimento dela da personalidade como criança, a partir do momento que ela vai evoluindo na sua idade, claro que ela vai criando uma independência, mas ao mesmo tempo ela ainda é dependente.
É claro que o que é uma dependência emocional? A gente poderia falar um padrão psicológico de excesso, como você falou. É um padrão psicológico que gera uma angústia de depender da opinião sempre do outro, uma angústia de depender da aprovação do outro, eu sempre precisar que o outro ou do outro. É claro que nós precisamos do olhar do outro, mas o excesso dessa eu dependo, eu preciso, eu só consigo fazer se o Vinícius estiver comigo. Então, essa é uma dependência, né? Isso é algo realmente muito nocivo. Isso é algo que causa uma baixa autoestima, uma ansiedade. E é muito interessante, porque a gente está aqui para falar sobre bem-estar emocional. E uma dependência emocional vai te atrapalhar no trabalho, no relacionamento. E é muito interessante isso, né? Você entender, principalmente que você nasceu dependente. Só que é importante na sua criação que você tenha passado por um apego seguro, né? Falando aí sobre a teoria do apego, e facilitando a linguagem, o que é um apego seguro, né? O papai e a mamãe ali junto com você, mas pode ter ocorrido alguma intercorrência nesse, e não querendo acusar ninguém, que a gente já, a maioria, nosso público é adulto e a gente precisa entender para que a gente possa avançar. E é interessante, Vinícius, esse conceito que você trouxe, esse bate-papo, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, não, dependência emocional, mas nós dependemos um dos outros para crescer também, para avançar. É. E pode falar, meu. Eu acho que a gente precisa também, às vezes, diferenciar, né? Por exemplo, o que é a gente depender de uma outra pessoa e o que é a gente depender emocionalmente de uma outra pessoa. Perfeito. Então, uma criança, quando ela chega nesse mundo, ela depende dos cuidados, né? Do pai, da mãe. E ali ela vai aprendendo também a como ela se vê, como ela se olha, né? E vai aprendendo também como ela cuida de si, das suas emoções. Ou não aprende, né, também. Não aprende, pode ser que não. Aprendizado aqui não no sentido é, positivo ou negativo, mas alguma coisa a gente aprende, mesmo que seja inconscientemente, que é a nossa forma que a gente lida com a gente. Só que chega um momento que a gente vai adultecendo, né? E muitas coisas podem estar mal resolvidas dentro de nós. E a gente pode criar um vínculo com uma outra pessoa, com outras pessoas, aonde por a gente não conseguir cuidar bem daquilo que a gente sente, das nossas emoções, a gente cria essa dependência com uma outra pessoa. E isso não tem nada a ver com a gente não se relacionar, porque o que caracteriza, né, da gente ser dependente emocional ou não, não é se a gente se relaciona ou não com uma outra pessoa. Nós somos pessoas que precisamos, sim, nos relacionar com o outro, mas não precisamos ser, por exemplo, assim, dependente emocional na relação com o outro. E isso é uma jornada que nós precisamos muitas vezes atravessar, porque a gente precisa, às vezes, olhar para as nossas feridas, né? As nossas feridas que a gente tem dentro da gente. Então, isso a gente pode ver nas relações, né? Todo mundo vai, de repente, se lembrar da sua primeira relação, aquela primeira namorada, né? Primeira companheira que a pessoa tinha. A gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Encontrei. Né? Com ela, tudo na minha vida está resolvido. Se eu conseguir ficar com essa pessoa, está tudo resolvido e eu vou ser feliz para sempre. Meus problemas acabaram. Eu só quero isso. Né? E aí você relaciona com a pessoa e você vê depois, opa, que ilusão é essa que eu estava vivendo? Então, e aí na relação também, a gente vai viver uma determinada ilusão onde a gente não entende por que a gente não está feliz na relação e a gente cobra essa felicidade do outro como se para a gente estar feliz o outro tem que fazer algo. E aí a gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo as expectativas, o peso que a gente coloca no outro e vai compreendendo que tem mais a ver sobre a gente do que o outro. E aí a gente vai desconstruindo essa ideia, né? Mas é muito importante a gente compreender que essa dependência emocional, ela pode ter uma origem que são as feridas, né? Que a gente carrega dentro da gente. Sim, fantástico você trazer isso, Vini. Porque falar de ferida é falar de trauma, né?
E um trauma, né? A pessoa tá ouvindo, mas como assim ferida, né? O que que é um trauma? É um forte impacto emocional. E às vezes a pessoa que está nos assistindo pode achar que um trauma é um transtorno de estresse pós-traumático, uma guerra, um abuso. Não, isso pode ser mais simples do que Sim, aquilo que a gente pensa. Uma criança está no quarto chorando, com fome, por exemplo, precisando mamar. Aí a mamãe não ouve, fica ali, aí passa uma noite inteira, uma manhã inteira. Isso, né, já é comprovado, pode gerar um processo de traumatização. O trauma é um forte impacto emocional que a criança pode ter, que pode vir a gerar uma traumatização. Não quer dizer que vai gerar uma sim, traumatização. E desde o momento que gera uma traumatização, vem as feridas. Uma ferida emocional, por exemplo, nós costumamos falar ou cuidar. Se eu sair aqui, ou quando eu era criança, quando eu tirava lá o tampão do dedo, tinha uma ferida no corpo físico. A gente cuidava, passava ali a rifocina. Por que que quando nós temos uma ferida emocional ali num processo de traumatização, a gente pode falar sobre a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça, a traição. Por que que eu me sinto tão abandonado? Então, é esses sentimentos que eu preciso entender. Por que que eu me sinto tão abandonado? Por que que eu não pertenço e me sinto tão rejeitado? Por que eu me sinto traído com tanta facilidade? Então, começa a investigar e a se autoconhecer, trazer para a consciência para você perceber, peraí, será que tem uma ferida aqui? Será que tem uma ferida aberta que está sangrando? Porque enquanto eu não transformar e não colocar um band-aid, mas realmente curar, entre aspas, essa ferida, eu posso sangrar num amigo de trabalho, numa companheira ou num companheiro, independente da sua. Se você é mulher ou homem, nós temos um público muito vasto aqui. Então, enquanto a gente não curar nossas feridas, nós vamos sangrar em cima dos outros. Então é muito importante eu me identificar. Por que eu me sinto assim? O que está faltando? Qual a ausência? Porque se eu não me identificar, Vini, o que acontece? Eu vou começar a projetar no Vinícius algo que é meu. Né? Você falou num vídeo, né, vindo para cá, você colocou, acho que nem nada por acaso, falando que nós projetamos aquilo que é nosso. Isso é psicanálise pura, sim. projeção emocional. Então, eu vou projetar no outro, eu vou complementar até, vou projetar no outro algo que está faltando no Alex. E se está faltando, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar chateado. Aí eu preciso perceber, você falou algo muito importante, que é mais sobre o Alex, mais sobre você, do que sobre outra pessoa. E é muito difícil a gente assumir isso como ser humano, essa autorresponsabilidade, e falar, peraí, é sobre o Alex, é sobre o meu eu. Não é o outro. Porque é mais fácil sempre culpar o outro, né? A culpa às vezes é tão grande que eu preciso achar um culpado ali para minhas É, mazelas. E é muito interessante isso que você trouxe, cara. é como se fosse uma forma da gente diminuir o peso da responsabilidade. Então, Fantástico. se é muito difícil eu lidar com essa dor que eu carrego dentro de mim, eu coloco essa responsabilidade no outro. Porém, tem uma questão, é que o outro ele nunca vai conseguir, de verdade, lhe completar naquilo que você precisa você fazer por você. E sobre a dependência emocional, é muito comum a gente projetar, por exemplo, numa relação de casal, a figura de pai ou de mãe, Sim. que é aquilo que a gente sente que nos faltou no passado em alguma determinada situação. E aí é muito interessante a gente observar como, por exemplo, uma relação assim de casal, ela pode ser é, tão boa, mas também tão impactante e desafiadora emocionalmente, né? Se você, por exemplo, tem um amigo e você de repente esse amigo precisa se distanciar ou vocês precisam seguir rumos diferentes, a gente percebe como a gente lida com isso de uma forma melhor. Agora, quando chega, por exemplo, uma pessoa que é com quem você se relaciona, se chega nesse ponto onde os dois precisam se separar, por exemplo, por que que isso é tão difícil e desafiador para nós? Muitas vezes a gente carrega no outro a imagem de alguém que vai salvar as nossas dores. E aí tem uma coisa assim que a gente faz que é o seguinte, né? A gente muitas vezes projeta no outro a, o, o salvador
que vai nos deixar feliz. Perfeito. E aí, é muito comum numa relação... O príncipe do cavalo branco Isso. chegará para me salvar. E é muito comum na relação, às vezes a gente mesmo, se uma pessoa chega pra gente e fala assim, nossa, você é a pessoa que me faz feliz. A gente se sente, né? Uau, que coisa boa. Só que isso aí tem dois lados. Porque se você é a pessoa que faz ela feliz, em algum momento, quando ela estiver infeliz, ela também vai dizer: é você que me fez infeliz. E de verdade, a gente precisa entender que essa capacidade nossa de da gente se sentir bem emocionalmente, feliz ou infeliz, é quando nós somos capazes da gente cuidar da gente. E aí a gente consegue ter uma relação onde tem duas pessoas inteiras, aonde eu não projeto mais no outro a necessidade dele cuidar, sabe, daquilo que eu sinto, porque pensa bem, se eu não consigo cuidar do que eu sinto, aí eu vou projetar essa responsabilidade no outro e de repente ele também não consegue cuidar daquilo que sente. Aí fica um tentando, né, cuidar do outro. E esses dias, sabe, é muito interessante que é muito comum isso, né? Me deparei assim com um casal que aconteceu algo muito grave com uma pessoa e uma doença. E aí aquela pessoa, ela disse assim: "Olha, para mim, essa doença tá tudo bem, eu tô tranquilo quanto a isso, eu nem tô sofrendo. Eu tô sofrendo porque a outra pessoa está sofrendo porque eu tô sofrendo." Entendeu? Então, tipo assim, Paradoxo, né? um sofre e o outro também sofre. E um sofre porque o outro tá sofrendo. E aí a gente tem uma relação onde os dois estão sofrendo. Então a gente só consegue sair disso quando a gente assume a responsabilidade que a gente pode fazer isso pela gente, né? E você tocou num assunto que é muito importante, que é quando você fala da criança, né? A nossa criança interior. Sim, perfeito. E eu acho que aí tá a chave para a gente conseguir desconstruir essa dependência emocional que a gente tem na relação, principalmente olhando para nossa criança, porque a nossa criança interior, ela representa muitas vezes as nossas emoções. E num movimento, vamos dizer assim, sistêmico, Sim. da constelação familiar, vamos dizer assim, o que acontece muito é que a nossa criança, ela está como se fosse assim, sendo rejeitada por nós na relação. Então, como eu não consigo cuidar da criança, imagina o seguinte: acontece algo, eu me sinto triste. E aí, quando eu me sinto triste, eu vou dizer: você me deixou triste. Eu digo para outra pessoa: você me deixou triste. O que está acontecendo nesse momento? A minha criança está triste. Ela não tem ninguém para cuidar dela. É como se eu estivesse de costas para ela. E aí eu preciso olhar para ela e falar assim: opa, você está triste, eu vou cuidar de você. Né? E a partir daí eu consigo ir para a relação de uma forma mais madura. Onde ao invés de eu falar você me deixou triste, eu falo eu me senti triste com aquilo. E se tiver algo para ser resolvido, eu vou falar ali, mas assumindo a responsabilidade daquilo que eu sinto. Isso é muito diferente, né? Não, sensacional, fantástico. E a gente precisa trazer isso, né? Você falou criança interior, dentro da constelação, da terapia sistêmica familiar. Eu gosto muito de chamar essa criança interior de euzinho, meu euzinho interior. Né? Aquela vozinha que fica ali. Freud tem um texto, inclusive, fantástico, que ele fala além do prazer, né? Sim. Que ele fala sobre o masoquismo, que às vezes de pessoas que ficam alimentando esse euzinho, né? E dentro da dependência, por exemplo, né? Você falou aí o medo do abandono, a baixa autoestima. Eu tenho dificuldade de tomar decisão, e quando eu tomo decisão, eu terceirizo, a culpa é tua, porque eu não tomo decisão, eu dependo do outro, né? E, por exemplo, sacrifício excessivo. Ontem eu falei, você está falando de algo interessante, ontem eu falei de aula sobre arquétipos femininos, que Jung, de uma maneira magistral, ele tem um livro Inconsciente e os Arquétipos, e Platão já falou lá atrás também, e às vezes hoje, né, é um pouco exagerado e falado de uma maneira bem bem fora dos padrões, né? Porque arquê, né, aquilo que a gente pega, se a gente pegar a palavra,
a gente entende que os arquétipos são símbolos que ficam no mais profundo ali do nosso inconsciente, no mais profundo da nossa mente. Então tudo tem um símbolo. Por exemplo, o sol simboliza um deus para algumas pessoas, algumas nações. O sol simboliza para a gente um astro. Outras pessoas, então tudo que é uma figura arquetípica, ela tem vários significados. É interessante isso. Uma vaca, quem come carne aqui no Brasil, se você comer uma vaca na Índia, essa vaca na Índia é sagrada. Então, são figuras arquetípicas. E você falou de algo muito, muito interessante. Dentro dos arquétipos femininos tem a curadora, né? E essa curadora, ela tem esse excesso de querer ajudar o outro. E uma grande dificuldade, ela é muito para fora e pouco para dentro. Ela tem uma grande facilidade em ajudar o Vinícius, mas uma grande dificuldade de se conectar com as suas emoções. Por quê? Porque se eu olho para o Vinícius, se eu sou um curador ou uma salvadora, cada um chama de uma maneira, pode ser curadora ou salvadora. Se eu sou um terapeuta com essa característica também, ou uma pessoa, eu vou olhar sempre para fora. Por quê? Porque se eu busco problemas dos outros, eu não preciso resolver os meus. Eu não preciso olhar para minha criança interior, meu euzinho interior. E o que eu preciso? Se eu pego essa curadora, esse curador, essa mulher, essa terapeuta, ou pessoa que trabalha com qualquer área da vida, se eu pego essa mulher e ela tá no polo positivo do arquétipo, ela é uma curadora, mas é uma mulher inteira. Ela sabe até onde ela vai. Eu falei isso ontem, né? De uma maneira. Então, isso está na parte mais profunda da nossa mente, né? Nas nossas emoções. Isso que você falou é muito interessante, porque se eu não olhar para a criança, ela vai ficar brincando lá no rio e às vezes ela vai deixar uma pedrinha lá e vai impedir que o rio flua, né? Como diz o outro. É interessante você falar sobre essa questão da curadora, ou pode ser também o curador, né? Ou Salvador. Ou salvador. Porque muitas vezes a gente relaciona a dependência emocional somente àquela pessoa que está claramente dizendo que está mal, dependendo de uma outra pessoa vir cuidar dela. Mas a dependência emocional, ela vem dos dois lados. Daquela pessoa também que vai cuidar dos outros e vira uma muleta do outro. Porque quando a gente vira uma muleta para o outro, a gente não está ajudando de verdade. E muitas vezes a gente está ali num papel querendo a validação do outro. Querendo a validação por quê? Porque a gente também tem uma carência. A gente não consegue se validar, então a gente precisa fazer isso. E a raiz disso, como você mesmo falou, é porque como aquilo que o outro está passando é algo que eu também carrego e eu não resolvi, e eu não aguento ver o outro carregando aquilo, eu preciso ir lá e fazer por ele. É como não aceitasse aquilo que o outro está vivendo, porque eu não aceito em mim, eu preciso então intervir nisso. Então, tipo assim, imagina, isso é muito comum, por exemplo, imagina uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a tristeza. E ela tem uma tristeza dentro dela, só que ela aparenta estar alegre o tempo todo. Ela não assume as suas tristezas. Acontece muito, né? E aí uma outra pessoa começa a ficar triste, e o que ela vai dizer? Não, para com isso, não fica assim não. Não fica triste, não fica triste, não pode ficar triste, não pode ficar triste. Aí, por um lado, ela vai olhar assim e vai dizer assim, não, eu estou ajudando ela. Na verdade, é porque ela não suporta a tristeza do outro. Porque ela não também suporta a dela. Né? Então, existe quase que um movimento assim, eu não estou querendo de verdade salvar o outro. Eu estou querendo que ele não desperte aquilo que me faz sofrer. Então é muito diferente quando a gente tem isso bem resolvido dentro da gente, porque a nossa forma de ajudar não é mais esperando uma validação. Não é mais esperando, não vou ajudar para que na ajuda, é como se aquele que quer ajudar, ele quer ser ajudado. Entende? Ele vai meio que carente para ajuda. E isso é muito ruim, porque no dia que e é uma relação de dependência, assim, no dia que aquela pessoa resolver dizer assim, não quero mais sua ajuda, porque agora eu sei cuidar de mim, o que vai acontecer? Aquela outra pessoa fica com raiva. Com raiva, frustrada. E é interessante que essa outra pessoa... E ela deveria ficar feliz, né? Deveria ficar feliz, mas por quê? Porque essa outra pessoa tem outro nomezinho aí, interessantíssimo que você falou. É o codependente.
Porque para cada dependente, tem um codependente. O codependente, se o dependente emocional é aquele que precisa ser cuidado, o codependente é aquele que tem a necessidade, assim, quase neurótica de controlar e ter que ajudar. Justamente por isso que o Vini falou, não vou repetir. Porque ele não quer olhar para as dores dele e quer ficar ajudando. Ele quer que todo mundo dependa dele. A partir do momento que as pessoas começam a caminhar, a prosseguir, ao invés dele ficar feliz, não. Tem um vazio dentro dele. Eu, por exemplo, poderia falar que um terapeuta não tratado, não trabalhado, quando o paciente vem com uma demanda que ele não resolveu, isso é um problema para ele. Porque mesmo, ou se ele tem esse salvador, esse salvador dentro dele, ao invés dele ficar feliz, ele vai querer que o paciente dependa dele, pergunte para ele, a gente vem conversando até, não, eu vou perguntar o que eu tenho que fazer. E terapeuta não é conselheiro. Né? Nós temos práticas, imersão é uma coisa, mas assim, eu sempre falo, né? Falo com o Paulo, falo com você. Quando a pessoa me faz a pergunta, o pessoal até reclama de vez em quando. Você sempre devolve com uma pergunta, mas como que eu não vou devolver? Preciso devolver com uma pergunta. Eu não tenho como direcionar e falar o que é melhor para a vida da pessoa. Ela tem que saber, ela tem que entender, ela tem que ter essa. Aí a gente entra na mudança, talvez, na autoconsciência daquilo que ela está vivendo, qual o padrão que ela está. É de dependência, é de baixa autoestima, é de não saber tomar decisão. Então, eu acho que tudo isso passa por uma autoconsciência, um autoconhecimento, né, Vini? Acredito eu. Sim, sim. Até porque a pessoa ela precisa descobrir isso dentro dela, essa verdade dentro dela. Então, uma outra pessoa que está ajudando, vamos dizer assim, né, nesse papel, é importante que ela entenda que a outra pessoa precisa fazer essa descoberta, né? Então, como você falou, né, num lugar assim de um terapeuta, ao invés de ele dar um conselho, ele pode despertar a outra pessoa, refletir a ela, ver o que é melhor para ela. E de verdade, porque quem está de fora nunca vai saber realmente o que é melhor para o outro, só o outro, e até porque se a escolha que você diz seja uma para uma pessoa e de repente não é, você vai carregar, vamos dizer assim, a responsabilidade do que você está fazendo. Perfeito. Agora, você falou dessa situação, né, na relação de codependência e dependência, e eu acho que isso é muito comum, assim, nas relações de casais. Tipo assim, se a gente olhar a relação, praticamente, né, quase todas, tem uma relação em que geralmente é o que fica mal e o outro que cuida de quem tá mal, né? É a fome com a vontade de comer, né? E no fundo, os dois vivem meio que insatisfeitos. E é muito importante a gente observar isso, né? Eu deparo com muitas situações assim, por exemplo, em retiros, quando vai ter algum retiro meu, chega uma pessoa e fala assim, olha, eu queria que uma pessoa fosse no seu retiro. Eu gostaria que meu marido ou que a minha esposa fosse no seu retiro. Ou meu filho, minha filha. E já teve pessoas que já até começou a fazer a inscrição da pessoa e nem perguntou se a pessoa queria ir. Vou pagar e a pessoa... Aí eu costumo sempre falar assim, olha, não funciona, né? Porque a pessoa tem que querer. Agora, como que a gente ajuda a pessoa assim, então? Porque às vezes o nosso desejo de ajudar é tanto que a gente quer colocar a pessoa para ela fazer um trabalho para ela, né? E aí tem um ponto muito importante. É que, nesse momento, às vezes, a gente pode estar fazendo isso porque nós não aguentamos lidar com aquela pessoa, com as imperfeições dela. E aí o que a gente pode fazer é a gente se ajudar a lidar com aquela pessoa sendo quem ela é. E se a gente olhar bem, né, cada pessoa tem seu tempo. Se você, né, se perguntar, né, Alex, ou pelo menos para mim, falar assim, quanto tempo aconteceu para eu realmente me despertar para esse caminho de crescimento, de buscar ser uma pessoa melhor, eu vou ver que demorou muitos anos para chegar nesse momento. Até hoje nós buscamos. Assim, não, ainda estamos buscando, mas chega um momento que a gente se interessa, né? E quanto tempo demorou para se interessar? Muito tempo. Muito tempo. E cada pessoa tem seu tempo. E às vezes a gente acha que porque a gente começou a se interessar, que a outra pessoa tem que se interessar de uma hora para outra. Esse ponto é importante. Repete esse ponto aí. Isso é importante demais. Porque... Acontece muito, né? Até muitas separações por isso, né, Vini? Sim. Né? E a gente se torna pessoas melhores não é quando
as pessoas à nossa volta se tornam perfeitas. Não é quando se me tornei uma pessoa melhor, porque agora meu marido me trata diferente. Não. Você se torna uma pessoa melhor quando você consegue lidar com aquelas pessoas que você tinha dificuldade antes, entendendo que ela tem o tempo delas, que ela tem, né, as imperfeições dela, assim como nós temos as nossas. E quando a gente entende as nossas, fica mais fácil a gente entender o outro, porque a gente vai ver que na maioria das vezes, aquilo que a gente quer consertar no outro é aquilo que a gente carrega mal resolvido dentro da gente. Sensacional. Eu gosto muito de uma metáfora, de uma frase, né? A gente dá a vara de pescar. Quem vai pescar é a pessoa, né? Eu passei muito tempo, por exemplo, querendo. Eu posso falar porque hoje querendo mudar, querendo que minha mãe fizesse exercício físico. Aí às vezes eu via, não, eu começava a ficar irritado. Falei, peraí, calma aí. Até o momento que eu falei que eu conversei e ela foi e buscou. Hoje faz exercício quase que diariamente, pratica, come bem, não come açúcar. Então foi no tempo dela. E essa ideia, por que eu tô querendo falar isso? Porque essa ideia de mudar o outro, de mudar o mundo, é uma neurose, é um pensamento inflamado. Eu preciso respeitar, não é porque eu tô no, por exemplo, buscando um autoconhecimento e me aperfeiçoando que todo mundo que tá ao meu redor vai vir. Às vezes, cara, a pessoa não vai querer estudar aquilo, não vai querer buscar, eu tenho que respeitar a maneira dela, o jeito dela, o ponto de vista dela, né? A gente precisa respeitar isso. E no final, se a gente observar, isso já é uma melhor ajuda. Porque Perfeito, do outro perfeito. jeito, a pessoa ela não vai se sentir convidada, não é o momento dela. E de repente você respeitando, sabe, compreendendo o momento dela, ela encontra ali um lugar de aceitação, aonde ela se sente assim acolhida diante do outro, onde ela pode ser ela mesma e a partir dali ela começar a se observar. Para depois dessa observação do que acontece dentro dela, dessa observação das consequências dos comportamentos dela, ela possa decidir fazer a mudança. E você falou, eu também tive uma situação como essa, né? Eu fui fazer um trabalho fui participar, né, como um aluno de era um retiro, assim, de 15 dias, né, que tinha a prática que eu trabalho também, que é a prática do renascimento. E aí eu lembro que lá pela metade, assim, mais pro início, assim, eu cheguei pra facilitadora, falei assim, nossa, aqui tá tão bom, tão legal e tal, e eu fiquei pensando assim, eu queria trazer o meu pai pra cá, porque o meu pai precisa muito disso, e ele precisa vir pra cá, né, e ela sabiamente só olhou pra mim e falou assim, se preocupa com você agora, no final a gente se fala, né, e aí tinha muita coisa pra acontecer ainda, né, e aí eu sei que durante esse processo, eu vi o quanto eu tinha dificuldade de aceitar, o quanto eu tinha de imperfeições dentro de mim, que fazia com que eu quisesse que uma outra pessoa mudasse, porque eu não conseguia aceitar ela da forma que é, porque eu tinha as minhas dores e não conseguia lidar com as minhas dores. E aí eu sei que no final eu não queria nem saber mais de mudar meu pai, minha mãe, sabe? Mas assim, ser feliz, né, com eles sendo quem eles são. E eu acho que essa grande, vamos dizer assim, pérola dessa jornada, né? Você conseguir ser feliz mesmo as pessoas sendo quem são. É porque você pensar bem assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E imagina que se você pudesse escolher, né? Você vai ter o seu último dia de vida hoje com uma pessoa que você gosta muito. Se você pudesse escolher, você quer passar esse dia tentando mudar ela? Ou você, de repente, passar esse dia compreendendo que ela tem as suas dificuldades, sabe? Podendo amar ela do jeito que ela é, respeitar ela do jeito que ela é. Qual das duas formas você ia se sentir melhor depois, né? Se fosse o último dia de vida dessa pessoa? Como você acha? Né? Então, eu acho que provavelmente, né, é a parte onde a gente consegue, a gente estar bem com a gente, aceitando o outro como ele é, né? Você e a outra pessoa também, né? Com toda Sim, certeza se sentiria muito melhor. Mas isso parte, tipo, assim, não é um clichê, né? Isso vai, né? Essa dependência, todos esses fatores que nós falamos,
ele precisa passar por uma autoconsciência, ele precisa passar por um autoconhecimento, ele precisa passar por uma consciência nossa, né, de cada dia. Ele precisa passar, se você se identificou, por uma terapia. E quando eu falo terapia, você não é obrigado a fazer terapia. Todos os dias eu ouço assim, ó, essa pessoa precisa fazer terapia. Essa pessoa precisa fazer terapia. Aí eu falo, sim, mas essa pessoa precisava estar nessa aula, sim, mas foca você na aula. E depois, no tempo da pessoa, ela vai vir. E acontece muito, a pessoa vem e às vezes a pessoa vem trazendo outra pessoa e ela chega lá e descobre que a terapia é para ela. E como isso é interessante. Quarta-feira, no meu treinamento de hibernação do relacionamento interior, onde a gente trabalha, a gente tem uma maneira leve de tratar, regular emoções, traumas, de autoconhecimento. Toda quarta-feira, às 19h30, a gente trabalha muito esse momento terapêutico também. Então, se você, o link vai estar aqui abaixo. Eu queria, assim, eu sei que o Vini também é um hiperterapeuta. Queria que você, assim, falasse sobre, né? Você vai ter um retiro agora também. Quem quiser participar, pode ficar à vontade. Então, nós vamos ter um retiro que vai acontecer entre o dia 25 ao dia 28 de abril. As inscrições se encerram no dia 20, né? A gente tem algumas vagas ainda. E esse retiro, a proposta dele é a gente tá mergulhando, né? Compreendendo, curando essas dores emocionais que muitas vezes a gente carrega, né? Esses bloqueios que a gente carrega de uma forma inconsciente. Então, através dessas ferramentas terapêuticas, a gente consegue se conectar com isso e liberar aquilo que precisa ser liberado e conectar também com aquilo que faz mais sentido em nós. E se a pessoa, por exemplo, se ela quiser te procurar, te achar, qual é o underline, o Instagram, passe aí pra gente. Eu peço que me siga no Instagram, que lá é onde eu divulgo, né, a maioria dos meus trabalhos, né? Então é Vinícius C. Lopes, tá? Vinícius com US no final. Se você quiser me achar, me procurar, primeiro você pode deixar a mensagem aqui abaixo, tá? Da última vez o Vini deu um desconto aí pra quem assistiu o Sextou. Não sei se ele vai dar um desconto agora. Eu comento, tá chegando perto. Vai conversar. Vamos fazer. Entre em contato, né? Vamos ver. Fazer. Se você então, quiser participar, pode falar. Quem entrar e falar que viu o Sextou, né? Eu vou dar aí 10% de desconto. Rapaz, tá 10%, no Retiro ó, é um descontão, hein? Posso garantir. Então, ó, assistiu o Sextou, botou aqui embaixo, 10% de desconto aí no Retiro aí. E se Deus quiser, eu quero também, vou estar participando também. E se você quer me achar, tá? É @AlexXimenez, vai estar aqui também. @AlexXimenez.psi. Tem meu site, www.alexximenez.com.br e meu telefone 27 981078505. Quer participar do treinamento? Toda quarta-feira, às 19h30. Curto, profundo, nada muito longo, então você pode participar, fica gravado para você assistir quantas vezes você quiser durante um ano, justamente por isso. Você não vai pagar 2.000, 3.000, não, é coisa tranquila, uma assinatura para você estar naquele grupo fechado para que a gente possa avançar. E Vini, eu sei que você pode, então, assim, deixa aquela mensagem final aí sobre independência, sobre amor. Eu sei que você é um cara que tem essa fala tranquila aí, deixa aquela mensagem para os nossa audiência que é qualificada. Vai colocar um fundo musical também? Pode botar. Tô brincando, não precisa. Eu acho que para lidar com a dependência emocional, assim, uma chave muito importante é a nossa criança interior. Porque quando a gente olha para questões que a gente está aprisionado, a gente vai ver que são coisas que houveram momentos na nossa vida que a gente não estava aprisionado a isso, né? Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, essa pessoa está me fazendo infeliz, eu dependo dessa pessoa para viver, se você olhar bem, não era assim. É só você lembrar da sua infância, né? Você nem conhecia. Então, o que acontece é que a relação, ela é algo muito bom e que a gente deve realmente aproveitar e viver isso, mas a gente cria uma grande ilusão. E uma das chaves é a gente conseguir olhar para a nossa criança interior. Às vezes a gente carrega algumas feridas aí dentro e a gente precisa muitas vezes cuidar disso que está aí. Então, se cuidem, né? Cuidem das suas emoções, sabe que só você pode fazer isso por você.
Vou reiterar, vou usar como uma mensagem final também. Vou usar ao mesmo tempo criança interior, euzinho interior. Se você se identificou, e eu vou falar para você, todos nós temos feridas e traumas, porque por muitas vezes está fora da consciência. E se você se enxergou aí, se você se identificou, quer se identificar, dá uma olhada. Normalmente no olhar sistêmico, como o Vini falou, na terapia sistêmica, qual área da tua vida que não está fluindo? Que você fica repetindo um padrão. Normalmente, tem uma ferida, tem uma janela traumática, uma memória traumática que precisa ser trabalhada. E ela só pode ser trabalhada com relacionamento interior, olhando para dentro. É de dentro para fora. Por isso, sozinho, eu sempre falo, sozinho não dá, busca ajuda. Eu busquei um dia, contei aqui semana passada com o Edinho. O Vini ficou 15 dias, depois continuou buscando. E nós continuamos. O autoconhecimento ele é constante. Agora, quer começar a criar uma independência? Você não precisa criar uma independência total. Faça algo pequeno. Ah, hoje eu vou dar uma caminhada sozinha, sozinho. Hoje eu vou na academia sozinho, sozinho. Eu vou tomar um açaí. Quer ver algo lindo? Eu vou para a praia e vou desfrutar do mar, da praia, na minha presença. Comece com coisas pequenas, que você vai perceber que vai te incomodar, às vezes vai gerar uma angústia, mas vai para a experienciação, vai, experimenta que você vai perceber, e se for muito forte, entre em contato, que a gente pode te ajudar com toda certeza. Vini, obrigado pela presença, obrigado pela participação mais uma vez. Não sei nem contar quantos programas nós já gravamos aí. O pessoal sempre pede mais. Então, se você quer ouvir sobre dependência emocional, eu sei que o tema é muito vasto. E a gente, longe da gente querer aqui limitar e falar tudo, a gente está querendo só que você abra seus olhos até para você não cair num relacionamento abusivo, narcisista, que futuramente nós iremos falar sobre isso também. E eu peço para você, se você puder, curtir, comentar, compartilhar. Se você quer ser parceiro do Sextou com Terapia, toda sexta-feira esse conteúdo sensacional, meio-dia, manda a tua mensagem. Vinícius, grande Vinícius Dorso, obrigado pela presença. Vinícius, eu sei que tua agenda é cheia, eu sei que a nossa vida é corrida mesmo, com equilíbrio, mas obrigado por mais uma vez a gente está falando sobre esse tema. E na próxima sexta, meio-dia, tem outro super tema que nós iremos falar também, iremos gravar para vocês. É com muito amor que nós gravamos aqui, muito carinho, agradecendo aí. Eduardo, qual o contato aí seu para falar aqui? 2799 273 2030. Quer todo esse. Olha que estúdio sensacional. Chegamos aqui. Maravilhoso. O Eduardo, grande Baruque, pode entrar em contato, manda mensagem se quiser. Eu aprovo e assino embaixo aqui, tá? Para você, vai estar lá no meu Instagram também, sempre tô marcando ele. Então, parabéns aí, grande Eduardo, grande Baruque. Então, mais um sextou. Muito obrigado pela tua audiência qualificada. Até a próxima sexta-feira, sempre com muita terapia. Gratidão.